A malandragem, ela é um estado de espírito, né? Só que pra gente entender esse estado de espírito, a gente tem que entender as nossas raízes. E aí é algo que eu falo muito sempre em sala de aula, mas que eu falo pra vida também. Inclusive, eu acho que eu aprendo muito mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. E eu falando como aluno, né? Como universitário que fui. É impossível a gente entender a história do Brasil sem entender a história do Rio de Janeiro. E aí eu gosto de puxar sempre esse fio, porque a gente tenta entender a história do Rio de Janeiro, mas se a gente for olhar pros livros de história, e por isso que história não era a minha matéria preferida quando eu era aluno, a gente não lê sobre a nossa história carioca de fato. E eu costumo sempre falar que não existe história do Brasil sem história do Rio de Janeiro. Não existe história do Rio de Janeiro sem história do samba. Não existe história do samba sem a história do candomblé, da Umbanda. E aí não existe religiosidade afro-brasileira sem a gente falar da Bahia. E não existe Bahia, não existe candomblé, não existe Umbanda sem a gente falar sobre as histórias que vieram da África pra cá. Então, pra gente entender a malandragem, entender a nossa história, a gente tem que entender que a malandragem é um estado de espírito, mas que também tá ligado ao samba enquanto movimento social, não enquanto gênero musical. E aí, a partir daí, a gente pode levar 5 horas aqui nesse podcast.